Olá, então, segundo bloco, né, agora, com o Dr. Rodrigo e a doutora Gabi. Para a gente falar agora, nós vamos abordar mais as partes da multidisciplinaridade mesmo, né, e vamos falar sobre, especificamente agora, a fisioterapia pélvica, tá? As nutris que me esperam, porque elas também vão estar aqui. Ô Gabi, quando o diagnóstico é confirmado, qual o papel da fisioterapia pélvica dentro dessa jornada de tratamento? Tá aí uma coisa que você disse importante, jornada. Porque realmente, quando essas mulheres chegam pra gente na fisioterapia, e como o Dr. Rodrigo também já trouxe, elas já passaram por uma jornada. Então, elas muitas vezes chegam pra gente já frustradas. Essa é a última opção. Exato, exatamente. Então, nos últimos tempos, eu tenho recebido muitas pacientes que chegam assim, tomara que você resolva o meu problema, porque eu já não acredito mais. Então, eu acho que esse papel, assim, principal desse momento é a gente acolher, primeiro, realmente acolher essa mulher que chega frustrada, impaciente, desacreditada. E a gente tá ali realmente para ser uma voz de esperança mesmo, né? Tem muito sofrido. Exatamente, exatamente. E o que eu, assim, vejo muito na físio, eu acredito, assim, fielmente, é que a físio, ela tem um papel educativo muito importante. Então, assim, muitas vezes essas mulheres, elas chegam pra gente até encaminhadas pelos médicos, mas elas caem de paraquedas na fisioterapia. Então, elas chegam, às vezes, vêm ali o consultório com umas coisas ali, outra ali, umas coisas ali, e falam, gente, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Né? O que eu tô fazendo aqui? E aí, o meu primeiro encontro com elas é realmente ali dedicar um tempo de explicar o que elas estão fazendo ali, o que é o nosso papel, como a gente pode ajudar nesse processo. Porque muitas também, né, doutora Rubia, chegam assim com essa questão, tipo, muito foco de endometriose e dor. Mas a gente vai mostrar que tem muitas disfunções vinculadas. Então, elas têm problema para evacuar, elas têm problema para fazer xixi, elas têm problema na relação sexual, elas têm fadiga crônica, sim, elas têm hiperatividade elas não sabem muito bem, assim, na questão da atividade, eu faço ou não faço, eu faço, piora. Então, elas chegam muito desorientadas e desacreditadas. Então, eu acredito que o nosso papel principal, num primeiro momento, é realmente educação e acolhimento. E sabe quando que eu consegui educação e acolhimento? O dia que eu tive a chance na vida de conhecer um médico que eu consegui, que pensava como eu, foi o Esdras, para a gente criar uma integração entre médico e fisioterapeuta no cuidado da mulher com endometriose. Sim. Então, sou um médico que se preocupa realmente com a endometriose, com a mulher de endometriose, ele faz questão de estar me respondendo. Cara, eu mando mensagem de 10 horas, eu já falei para todo mundo, não me respondam hoje. É o meu dia, é meu tempo. Tá? Então, essa integração foi o que trouxe para essa paciente da endometriose um alívio maior, porque não adianta a gente lidar sozinho com o médico. Tá? Não. Vocês são médicos, a gente é físio, não adianta. Então, assim, se vocês nos derem esse espaço para a gente discutir esse caso, vocês nos ouvirem e a gente ouvir vocês, quem sai ganhando realmente é o paciente. Então, tudo que se falou é a coisa mais verdadeira que existe. Só que, assim, quando a gente está sem o médico, a gente está meio abandonada e a paciente muito mais abandonada ainda. Mais uma vez, por isso que só tem gente boa aqui nesse podcast. Eu acho que isso realmente essa jornada da paciente, né? Então eu vejo isso no meu consultório também. Então, e acho que é o papel do especialista realmente conseguir ajudar a paciente nessa trajetória. As pacientes chegam no consultório, assim, eu vou te dizer, nem sempre, mesmo às vezes eu vejo uma paciente que tem indicação de fisioterapia, mas é tanta coisa que eu tenho para falar para aquela paciente, que eu vou preparando aquela paciente. Eu falo para ela, olha, a gente não vai, assim, ó, eu não vou resolver todo o teu problema em uma consulta. A gente vai começar um segmento aqui. Né? Às vezes eu estou na cirurgia, eu falo, olha, essa cirurgia é uma
etapa do teu tratamento. É uma etapa importante, lógico, né? Procedimento cirúrgico, mas é uma etapa e o segmento tem que continuar. E aí, no decorrer desse segmento, aí a gente vai ajustando, às vezes, assim, ó, porque realmente muitas pacientes, elas estão completamente perdidas. E o nosso papel como especialista é ir orientando, é ajustando, consulta por consulta. Uma hora a gente foca mais na nutrição, uma hora mais na fisioterapia. Então, essa é a questão. E quando tu pega trabalho com outros profissionais que tem noção disso também, que não é numa consulta que vai fazer os exercícios e vai embora e é isso. Não! Tu atendeu aquela paciente naquela primeira sessão, tu não vai falar tudo, porque ela não vai... Exatamente por isso que eu falo, Rodrigo, que essa equipe, depois de vocês, tem a gente, porque vocês, cada um tem uma função na vida. Vocês são médicos, são cirurgiões, vocês têm um tempo. A paciente não vai toda semana contar para vocês o que dói, em que posição que ela faz sexo, que dói mais, que dói menos. Aí você vai lá, você examina, putz, isso daqui é mais... isso aqui tá pegando piriforme dela, isso daqui é mais musculatura profunda, mais musculatura superficial. Isso é uma coisa nossa. Então, assim, esta parceria que a gente conseguiu... ainda estamos, né, lutando para conseguir, não só com vocês e com outros, para a gente ter essa abordagem multidisciplinar e a gente conseguir conversar um com o outro, tá? Cara, você viu que eu mandei para você, mandei para o Esdras, mandei para todos os parceiros essa aula, que é a doutora Cláudia Miller, né, que é a fodástica da realidade virtual. Nos mostrou, eu contratei ela final de semana inteiro, a gente fez um curso com ela, onde todo mundo entendeu a participação da inervação, a inervação nervo-pudendo. Muitas vezes a gente não pensa que a paciente refere uma dor nas costas, uma dor em nervo ciático. Não, ela não tem nada, é problema de coluna. Gente, é encarceramento dos nervos pélvicos, tá? Então, aonde que tá a pessoa para tratar? Como é que vocês vão saber isso numa primeira consulta? Por isso que, sem vocês, a gente não existe. E eu sinto muito dizer que, para tratar endometriose, vocês também ficariam meio que no limbo. É fundamental. Sim. Fundamental. Então, é isso que eu quero dizer, como a Gabi estava falando. É a nossa parte. Então, assim, você realmente falou aquilo que a gente queria, todo mundo deveria ouvir. Sim. Não é só aquele foco, aquela dor. A gente tem uma reeducação, né, para dar para elas, porque elas convivem conosco 2 vezes na semana e com o médico, talvez cada 6 meses, né? 1 ano. Claro. Enfim, Gabi. Agora, na verdade, eu trouxe você aqui porque, como você é mestranda, a gente tem ouvido muito falar, né, sobre o exercício físico, que é uma coisa que realmente eu tenho humildade de dizer que eu não domino. Eu tô velha, tá? Eu parei por aqui, tá? Mas você agora, né, não tem nem 30. Então, o que você tem? Eu sei. Então, agora, nesta... mentira. Mas não parece. Não parece. Meu Deus. Eu fiz. E já vou fazer 31 agora, hein? É que quando você começou na Bienca, passou mais certo. Você não estava nos INTA, né? Então, Gabi, hoje você fala muito dos benefícios da fisioterapia e o movimento, tá? Eu queria entender de você... como que você consegue me dizer, explicar, né, para as mulheres aqui que estão vendo a gente, esse poder do movimento da endometriose? Sim, então vamos lá. É um tema até bem interessante, que é até o que eu estou desenvolvendo no mestrado também, que é exatamente exercício físico em mulheres com endometriose infiltrativa profunda, né? Então, quando a gente pensa em exercício físico, a gente tem que pensar em várias vias, né, na verdade, que a gente tem de resposta à redução dessa dor. Sim. Porque quando a gente fala de exercício, a gente tem o efeito anti-inflamatório mesmo, natural, que aquele exercício vai trazer para aquele corpo. E a gente tem também uma resposta imediata ali, a nível mesmo de baixar aquela resposta de dor, de sensibilidade que aquela pessoa tem alterada. Certo. Então,
a gente vê na literatura que não tem um exercício melhor do que o outro ainda. Sim. A gente vê que o exercício multimodal é o que está sendo mais estudado. Então, o que a gente vê? Exercício aeróbico, pilates, alongamento, mobilidade, yoga, exercício respiratório, tudo isso em conjunto traz uma resposta benéfica para o paciente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com parte respiratória, eu estou trabalhando com regulação mesmo autonômica daquela paciente. Alongamento, eu tô trabalhando com aquela musculatura que tá tensionada, que precisa ser mobilizada, que precisa ser alongada, que precisa melhorar aquele tônus daquela musculatura. Quando a gente fala de pilates ou exercício de estabilização central, por exemplo, muitas mulheres com endometriose, elas chegam com uma instabilidade pélvica mesmo. Sim. Né? Então, a gente precisa colocar isso também nessa gama de exercício. Então, uma coisa muito interessante também, doutora Rúbia, que a gente tem visto, é um exame que a gente consegue detectar a resposta imediata do exercício físico no limiar da dor. Então, tem hoje em dia um aparelho que se chama algômetro. Agora um stop para isso. Eu estive presente no Summit Floripa, lá na CM, e onde eu conversei com os fisioterapeutas que estão desenvolvendo esse aparelho, tá? Então, bem legal. Realmente a gente vai sensibilidade da dor? Eu vou falar. Rodrigo, depois conversamos em box, tá? Posso voltar? Pode imaginar. Então, bora lá. Então, a gente tem um aparelho que se chama algômetro, que a gente usa para medir o nível de sensibilidade à dor mesmo daquela paciente. A gente pode usar em qualquer local do corpo. Então, por exemplo, se eu vou lá, coloco no trapézio da paciente, eu vou, então, fazendo uma pressão, o que a gente espera? Que a um nível a gente vai sentir realmente só pressão, depois passou daquele nível, a pessoa tem que começar a sentir dor. Sim. Em mulheres com endometriose, a gente tem esse limiar alterado. Então, a gente tem uma resposta mais rápida, né, ali do passar da pressão para a dor, por exemplo. E a gente expõe a pessoa a um exercício físico que pode durar 15 minutos e pode ser qualquer tipo de exercício, tá? Ou aeróbico ou de força. Depois a gente faz de novo a medida com o algômetro e a gente vê que altera esse limiar. Ficou lá no Summit. Exatamente. Então, isso é uma resposta que a gente chama de hipoalgesia. Então, a gente diminui ali a resposta da dor instantânea. Então, a gente vê que o exercício físico, ele deve ser prescrito como um medicamento mesmo. Então, a tua tese de mestrado vai ser essa? Vai ser. Então, calma, você vai defender tua tese e nós vamos finalmente conseguir consolidar, né, isso aí, para essa conseguir terminar. O que você achou, Rodrigo? Eu achei maravilhoso, tá? Eu vou te dizer que eu no consultório eu tento passar exatamente isso para as pacientes, assim, a gente tava até falando que às vezes fisioterapia pélvica nem é sempre a primeira coisa que eu passo para paciente. Muitas vezes eu falo para ela assim, olha, como é que é teu estilo de vida? Como é que é a atividade física? Ah, não faço. É incrível, Rúbia. 80% das pacientes não fazem atividade física. Os outros 20%... É novidade. É academia, mas esse mês eu não paguei. É bem isso. A realidade é essa. Então, essa paciente, eu tento educar ela, né? Porque assim, e ainda mais hoje em dia, o dia a dia corrido das pacientes, né? Então assim, puxa vida, como é que eu vou manejar essa paciente? Sim. Primeira coisa, atividade física, eu falo exatamente o que tu falou. Isso. Tu tem que entender que assim, tem vários motivos de fazer atividade física, mas no teu caso é um tratamento para dor, isso, né? E concordo com tudo que tu falou assim, em relação a diminuir o limiar da dor, tem a parte da endorfina, que é uma substância analgésica que libera no momento da atividade física, né? Tem opioide mesmo, de opioide. Na verdade, então, era uma pergunta que eu ia estar perguntando, né, para vocês, então vou pegar o gancho, tá? Sobre essa liberação ali de endorfina e de opioides, né, de hormônios que fazem a gente se sentir melhor. Você já falou sobre escuta corporal, tá certo? Então, assim, quando o paciente vem para você, você vai ouvir e você mesmo vai saber prescrever aquilo que ela pode fazer, certo? Sobre os exercícios de alta intensidade,
Você acha que pode agravar esses sintomas? Você, enquanto fisioterapeuta, sabe, vai poder, então, prescrever exercícios que não sejam tão agravantes para o caso dela, ou se ela faz pouco, ela tem que fazer mais. Se ela faz muito, ela tem que fazer menos. É isso? Tá. É importante a gente falar dessa questão de prescrição de exercício físico também, porque quando essa paciente vai para físio e a gente consegue avaliar, por exemplo, pontos de tensão na musculatura, né? Então, a gente encontra ali pontos de tensão, por exemplo, em abdômen, talvez chegando num diagnóstico de síndrome miofacial. O que é importante a gente pensar na questão de exercício físico nesse caso, tá? Tem alguns tipos de exercício que pioram, que agravam mesmo essa dor. Por exemplo, abdominais convencionais. Então, se eu tenho vários pontos de tensão ali naquele abdômen que eu não trato e eu vou fazendo abdominal tradicional, recorrente, essa mulher pode até piorar mesmo, porque a gente está falando em questão de piora de pontos gatilho mesmo abdominais. Então, por isso que é interessante também o diagnóstico da gente em clínica, para a gente tratar esses pontos gatilho e orientando melhores exercícios para essas mulheres também. Pode falar. E, Gabi, então, eu sou, todo mundo sabe, né? Quem tá aqui me conhece, eu sou ansiosa. Aí eu fico pensando que o relógio tá correndo, que ela tem que a Amanda tem que ir embora. Então, falando nessa parte, né, da dor crônica, de pontos gatilhos, você vai ter que me falar um pouquinho, que a gente não pode terminar esse podcast sem falar sobre a dor pélvica crônica e como a gente atua para devolver a qualidade de vida dessas pacientes com dor pélvica crônica em função nascida da endometriose. Tá, já perguntou? Pode falar. Então, vamos lá. A dor pélvica crônica, ela é realmente um diagnóstico que a gente sabe desafiador, né? Por isso, hoje, a gente até tá aqui falando em conjunto, porque a gente como físio não vai dar conta sozinha, a gente vai precisar de auxílio dos médicos, a gente vai precisar de medicação, a gente vai precisar de psicólogo também. Sim, claro. Porque a gente sabe que a dor pélvica crônica, ela influencia em tudo. Exato. Mas agora vamos falar dessa nascida da endometriose, né? Que a gente já fez um podcast com a Maria de Miguel, né? Falando nossa física da Europa, falando assim da dor pélvica crônica, assim, no geral, em um contexto amplo. Sim. Agora eu quero falar dessa da endometriose. Sim. Então, quando a gente fala, né, a gente chega essa paciente pra gente na físio, a gente tem vários recursos na físio, que são recursos tanto passivos quanto recursos ativos, né? Quando a gente pensa de recurso passivo, por exemplo, a eletroterapia, ela entra como um recurso excelente, porque a gente está ali tentando modular aquela via de dor. Então, se a gente pensa que aquela paciente tá naquele processo de dor por muito tempo, a gente chega no termo de sensibilização central, a gente chega num termo de ali um sistema nervoso que ele já está alterado há muito tempo, então a gente precisa tentar modular esse sistema também. Então, é um recurso, eu acho que assim, quem é da área é um recurso que é bem conhecido, né? E bem simples da gente utilizar também, né? Sim, claro. Rúbia. A gente pensa também, o laser tem uma função ali de dor, então a gente também consegue usar o laser nessa terapêutica toda, ali em pontos de dor que essa mulher refere. A terapia manual. Sem falar da queridinha terapia manual. Não tem como não falar. Né? As nossas mãozinhas, né? Milagrosas. As mãozonas de italiana, elas são milagrosas. Exato. A gente junta, a gente une tudo, né? Exato. Então, assim, terapia manual, porque a gente tá falando de um tecido que ele tá... Como ele passou por dor por muito tempo, esse tecido tá totalmente alterado. Então, a gente tá com restrição de movimento muscular, facial, de tecido conjuntivo. Então, a gente tem um monte de técnica aí pra gente tentar realmente restaurar aquele tecido daquela pelve, daquele assoalho pélvico, da lombar. E aí, aqui... é importante a gente pensar que não é só assoalho pélvico, não é só abdômen. Essa mulher que chega pra gente,
ela chega até, a gente fala que essas mulheres, elas têm até uma postura já, assim, que a gente consegue reconhecer na entrada do consultório, uma postura que a gente fala, né, assim, de proteção. De proteção. Então, essa mulher, ela tem dor e tem restrição no corpo todo. Essa dor delas tem muito a ver com toda essa parte nervosa, muscular, porque quando a endometriose começa, a gente vê assim que é devagarinho, dói um pouquinho. Só que assim, esse medo delas e esse tempo de algia e de dor, elas se contraem tanto que hoje a minha paciente chegou assim, ela estava tão encolhida, gente. Que elas não sabem o que é relaxar. Então ela achava, inclusive, que ela foi para ver a sua, achando que era coluna, tá? Que era coluna. Era também, mas por que que era? Ô Rubia, tu comentou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é assim, eu acho que uma parte do tratamento da paciente com endometriose é a educação. Por quê? Sim. Porque tem muita paciente que chega no consultório e fala assim, dói o meu ovário, dói a minha trompa. Não é a trompa que dói, né? Então assim, eu tô escutando aquela mulher falando, eu já tô pensando em tudo isso que você tá falando. Será que é a musculatura? Será que é do quadril, do piriforme, da neuralgia? Será que pegou o nervo? Então assim, às vezes nem é aquela lesão que apareceu no ultrassom que tá doendo. É aquela lesão lá que a fisioterapeuta identificou aquela tensão, né? Aquela disfunção do assoalho pélvico, e às vezes é aquilo ali que tá causando dor dela de fato. Muito embora o que aparece no exame seja lá o ovário. Sim, elas se defendem da dor. O cérebro dispara esse comando. Sim. Quando a gente tem uma dor, principalmente numa região ali tão, né, delicada para a mulher, tão importante, a gente começa a se contrair em função desse disparo. Quando a gente vê, a gente está nessa situação, assim, sem saber se é dor, é porque é problema do ciático, é problema da coluna. Não sabe onde começou, né? Só que quem trata endometriose sabe exatamente aonde começou. Então, a tua tese de mestrado é fantástica, eu acho que você vai realmente fazer sucesso. Olha, todos os pontos que ela está colocando, todos os pontos que tu está colocando, acho que assim, se em relação assim, se as pacientes tivessem, quanto mais contato as pacientes tiverem com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento que tu tá, que tem falado assim, ajuda muito no tratamento, Bem, gente, nossa, é assunto que rende, mas assim, para fechar, eu quero conversar um pouquinho com cada um, tá? Ouvir uma mensagem, assim, de esperança de vocês, porque a gente convive com endometriose. De você, Gabi, eu gostaria de saber, assim, qual a sua mensagem para essas pacientes, assim, com endometriose, que convivem com isso, o que elas podem estar fazendo em casa para melhorar essa qualidade de vida delas? Tá, primeiro, eu sempre tento passar para essas pacientes que elas precisam ser cientistas delas mesmas. Assim, eu acho que o olhar para o corpo e o entender o que piora, o que melhora, vai vir muito da experiência dela com o próprio corpo. Certo. Então, eu sempre incentivo elas a ter um diário mesmo, sabe? Um diário da dor, um diário, assim, de realmente elas conseguirem perceber, assim, alimento, movimento, estresse, noite mal dormida, enfim, tudo isso que a gente sabe que impacta, para ela ter conhecimento de como tudo aquilo impacta realmente na experiência da dor. E a segunda mensagem... Mentira, segunda não, gente. É segunda e ainda vai ter a terceira, não é a última, calma. A segunda é que movimento é cura. É importante pensar que o movimento é cura e que ela vai conseguir se modulando de acordo com todo o ciclo. Então, não quer dizer que o movimento precisa ser sempre intenso, sempre naquele ritmo. Ela vai se modulando conforme ela vai escutando o corpo, mas ela precisa entender que movimento é cura. E terceiro e último é que é preciso procurar profissionais especializados, porque realmente é uma condição complexa, desafiadora até para os próprios profissionais. Então, precisa ser realmente gente que entende. A palavra é sua agora, doutor Rodrigo. O que você tem para nos dizer? Mensagem, o que você quer falar? Olha, eu queria
primeiro agradecer, eu acho que missão cumprida, acho que realmente foi muito legal escutar o que tu tem trabalhado, o que tu tem estudado e ver que vai de acordo realmente com o que eu tento passar para as pacientes no consultório, por mais especialistas assim, né? E aí a Rúbia formando esse time maravilhoso na clínica, tá de parabéns também. E olha, eu acho que a grande ideia dessa nossa conversa, eu acho que fica a mensagem, acho que isso já passa a mensagem que eu gostaria, assim. Então, endometriose não é tirar lesão. Endometriose é uma doença... Perfeito. Todo mundo acha que vai... Endometriose não tem mais do que isso. Bom, médico é horrível. Calma, peraí. Calma, isso aí. Então, se tem alguma paciente que tem algum sintoma de endometriose ou que tem diagnóstico de endometriose e está me escutando, se eu pudesse passar uma mensagem, acho que seria procurar algum profissional que realmente escuta ela, consegue ver ela como um todo, não só aquele exame, aquele ultrassom, aquela cirurgia, mas sim como aquela mulher nos diferentes sintomas que ela está tendo, nos diferentes sofrimentos que ela está passando, para conseguir também ter essa visão dos diferentes tratamentos e no momento certo para desprender desses tratamentos. Então, acho que a mensagem é essa. Olha, você falou uma coisa que no podcast anterior, né, quando eu estava falando com o Esdras, eu perguntei para ele, quando é que vocês, né, agora para você então a mesma pergunta, vou devolver, existe uma paciente que chega no consultório e vocês falem, opa, essa primeiro tem que fazer cirurgia, tá? Depois ela vai para fisioterapia, tá? Porque assim, como vocês são conservadores, aqui a minha ideia é essa, né? O conservadorismo, normalmente todo mundo, você, Esdras, quem manda paciente aí da endometriose, primeiro você precisa procurar fisioterapia, a nutricionista tal, nós vamos aí trabalhar com DIU, essa parte do hormônio, e vamos ver como você fica. Ótimo, este é o padrão. Aí eu perguntei isso, né, no podcast para ele, vou perguntar para você. Existem algumas pacientes que chegam e assim, vocês olham e falam, não, primeiro, nós vamos ter que fazer essa cirurgia para depois dar continuidade com os outros tratamentos multidisciplinares. Tem, com certeza. Tem casos que a doença está muito avançada, doenças muito extensas, comprometendo o órgão, né? Então, grandes endometriomas, infiltração intestinal com estenose, né? Então, estenose ureteral. Então, assim, existem algumas exceções que sim. Mas eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante é a paciente entender o seguinte, que o tratamento da endometriose é um tratamento clínico, né? Sim. Né, Rubia, tu falou tanto do Esdras, eu vou dizer, o Esdras foi meu professor, foi meu chefe da residência. Por isso que tá aqui. Exato, é uma referência, é realmente uma referência. É um top quanto ele. É uma referência para mim, porque ele me ensinou muito do que eu sei, né? E uma coisa, vou dizer uma coisa que uma situação com o Esdras que foi muito legal, ainda lá quando eu era residente, eu vi ele operando muita endometriose, ele opera muita endometriose. E eu falei pra ele, nossa, Esdras, como tu opera endometriose, que legal. E aí ele ficou até meio chateado comigo nesse dia. Ele falou, não, Rodrigo, tu não tá entendendo. Eu opero muita paciente com endometriose porque eu tenho muitas outras no consultório que eu trato clinicamente. Né? Então aí aquilo me deu um clique assim, não. Claro, assim, a gente se especializa na parte cirúrgica, né? Fui lá, Estados Unidos, aprender cirurgia, mas o que a gente quer no consultório, que eu falo para os pacientes a gente vai tentar evitar a cirurgia. Qualidade. A gente vai tentar evitar a cirurgia, a gente vai fazer tudo que a gente pode clinicamente para isso. Algumas vezes a gente consegue, algumas vezes não, mas a ideia é que a parte clínica, né? O conservadorismo não é que eu prefiro o conservadorismo. O protocolo de tratamento de endometriose é um tratamento clínico, né? E cirúrgico e realmente são vocês, né, que decidem, e a gente, quando recebe essas pacientes com indicação, assim, de médicos que pensem em todo esse contexto que a gente falou, é muito bom, é muito legal trabalhar com esse tipo de parceria. Porque a gente executa um trabalho que a gente gosta, mas assim, no frigir dos ovos, no fundo, é porque a gente quer fazer o bem, né? Quer que a pessoa melhore
E assim, tudo que me pedirem para fazer, para se disser, ela vai melhorar, eu vou. Eu me propus a isso, né? Então, assim, acho que quem faz, trabalha com saúde, eu não sou médica, mas não significa que eu não possa cuidá-la, assim, com tanta atenção e começar a ficar ligando para esse monte de médico, tentando ser médica, né? Fulano me ajuda, ciclano me ajuda, né? Mas a intenção, o objetivo é o mesmo, é melhorar a vida das pessoas que confiam na gente, né? Claro. Posso fazer sessão bônus? Pergunta rapidinha pra Gabi? Vai. Gabi, Bora. resposta rápida. Ai, meu tá? Deus. Coisas que eu gostaria muito, muito, muito de saber. Como é que tu vê essa questão de que assim, como é que eu entendo ali esse assoalho pélvico, que é uma coisa que tu entende muito melhor do que eu, né? Esse assoalho pélvico da endometriose é muito curioso para mim como ele consegue ser tenso e ao mesmo tempo enfraquecido, né? Então isso Boa demais. como que tu aborda isso no teu exame físico, né? Como que tu explica isso para paciente? Né? Como que tu examina isso, vê isso, conversa com a paciente e como é que é o tratamento aí? Rápido, tá? Rápido. Sei que sei que daria um outro podcast. Não, fechou, daria, mas bora. Isso é uma dúvida muito constante e assim, é porque a gente tem que pensar que tônus alto, né? Então, um assoalho pélvico hipertônico, vamos pensar assim, não é forte. Isso você já trouxe, né? Então, eu sempre falo que é o seguinte, quando você tá na academia e vai fazer um bíceps, por exemplo, se você tá lá com o halter e você já tá lá em cima com o halter, você vai ter você vai ter um espaço de fibra muito menor, não é? Porque você já tá com uma pré-contração aqui. Então, o assoalho pélvico, que ele já tá com uma pré-contração, ele não tem espaço de fibra para relaxar. Então, a gente está falando de um assoalho pélvico disfuncional. Eu preciso ter uma fibra que relaxe para eu também ter uma contração eficiente para eu conseguir ter força. É assim que eu vejo, ele não relaxa e não contrai. Exatamente. Ele não tem espaço para relaxar. Então, a gente está falando de um músculo que, na verdade, vai responder com fraqueza. E aí, no exame ali, a forma como tu vê... Tá, o exame, a gente faz o exame físico através de palpação. E quando a gente faz essa palpação, a gente tem uma escala que a gente consegue ver ali tanto a contração quanto o relaxamento. Então, a gente pede para essa paciente realmente relaxar, para essa paciente, contrair no nosso dedo, né? Então, a gente chama isso de escala de Oxford modificada. Então, a gente tem de 0 a 5 e a gente vai graduar essa força de acordo com o que aquela musculatura consegue fazer com o dedo do avaliador, tá? E a gente consegue ver, então, através do introito vaginal também o quanto ela consegue relaxar. Então, muitas vezes a gente vê que essa paciente contrai e que ela relaxa parcialmente, por exemplo. Olha aqui. Ou que ela relaxa em tempos, que a gente fala. Então, a gente consegue ter essa percepção ali na hora do exame. Mas agora, Rodrigo, onde tem uma aparelho que a gente vai fazer eletromiografia sobre o pélvico. E aí, sim, a gente vai saber se essa paciente ou quando ela está contraída. Tudo, não necessariamente somente. Legal. Eu não substituo o Sim. toque por nada. E a tecnologia vem avançando. Legal. E aí, sábado, a gente teve aquele treinamento. E aí vai ter um dado mais matemático ali? Totalmente. Gráfico, Eu na mandei, verdade. eu mandei lá, você vai ver. Legal. A gente faz, por exemplo, uma urofluxometria dessa paciente com eletromiografia junto. Aí a gente vai saber, por exemplo, por que essa paciente não está urinando bem. Se é por uma hiperatividade, uma hipertonia, porque ela não consegue relaxar, a gente tá cheio de novidades. Isso é outro patamar. É outro patamar. E Outro podcast. Outro podcast. poderia falar. E eu tenho mais uma pergunta que é muito frequente ali pra mim, né? Que é uma experiência particular ali que eu tenho muito, que é o seguinte. Eu indico muita fisioterapia pélvica, porque eu acredito que melhora muito. Mas eu falo para os pacientes, olha, você tem que ir numa fisioterapeuta que tem experiência com endometriose. Porque muitas vão na fisioterapia para disfunção miccional, né? Sim. A gente sabe. E aí, uma coisa que eu sei é que realmente se a paciente ela tem endometriose e ela tem dor, se ela fizer um exercício de fisioterapia
inadequado, como por exemplo ali para, né, como de uma disfunção funcional, por exemplo, isso pode inclusive piorar ali os sintomas dela. Com certeza. Se, tem lá uma coisa que eu vejo que as fisioterapeutas falam muito, o exercício do contrai e relaxa, pode não tá sendo, né, então tem casos que pode contrair, pode relaxar, tem casos que não pode fazer, a gente tem que começar por outra coisa para chegar num dia que a gente consiga devolver para ela, né, essa, como é que chama, devolver esse músculo, né, essas propriedades musculares, daí sim a gente vai mandar ela contrair e relaxar. Exato. É o que a gente fala de personalização mesmo, não adianta, assim, agora falando um pouco de nomes, muitas vezes essas pacientes chegam e falam, porque eu já vi a Kátia Damasceno, que a fisioterapia está associada ao coisa, e não tem nada a ver. Então elas chegam, não tem nada a ver, então elas chegam com esse tipo, contrai, relaxa, não, eu já comprei um protocolo. Não, gente, tem muitas vezes que elas vão ter que chegar e a gente nem começa por isso, porque a gente tem que tratar relaxamento. Então é isso aí mesmo. Mas como esse podcast é de saúde pélvica, quem sabe um dia a gente vai, logicamente que nós vamos falar sobre o contrai-relaxa da Kátia Damasceno, né? E também tem a sua aplicação, imagina, né? Exato. Você é a mediadora, porque adoro, mas é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando for tratar endometriose, fisioterapia para endometriose com uma fisioterapeuta que tem experiência, né? Se não é uma fisioterapeuta que trata pacientes assim, às vezes é melhor nem fazer, então. Aí vai tratar outras coisas. Pode deixar que eu falo. Então, Deixa que eu falo, porque já faz 20 e poucos anos. Deixa eu falar porque eu gosto. O que eu gosto? Exato, deixa pra ela. Fisioterapia é melhor não fazer. Então ela vai lá caminhar na beira-mar, ela vai conversar com a personal dela, ela vai lá no Google, vai lá e vai ler, entendeu? A fisioterapia realmente para endometriose é uma coisa muito séria. Gente, deu. Acabou o nosso papo rápido. Porque senão nós vamos... Então tá. Deu. Outra. Não, fechou. Depois a gente faz parte 3. Gente, obrigado. Parte 3 é a gente entrevistando. Rúbia. Obrigada a vocês, né, Gabi, Dr. Rodrigo, assim, é muito bom ter vocês aqui para contribuir para todo mundo que tiver acesso ao nosso podcast A Saúde Pélvica em Foco, possa ter informações, assim, que são muito relevantes e são fidedignas, porque aqui a gente realmente fala com pessoas que sabem exercer a medicina, a fisioterapia pélvica, né? Este é o objetivo do podcast. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Adorei. Próxima. E assim, claro, né? A gente já a gente vai marcar outro, né? Fechou. A gente tá ainda no começo. Então, fechou. Boa noite.